Olá, eu sou a Isabela, sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e vou falar hoje sobre o sangramento uterino normal, sobre as causas orgânicas. Fui orientada pelo Dr. Gilberto e pelo Dr. José Miguel. Esse é o roteiro da nossa aula. Vamos falar sobre miomas, pólipos e adenomiose e, por fim, sobre o artigo, que o tema dele é a adenomiose. Para falar sobre sangramento uterino normal, nós precisamos falar sobre Palm-Cohen, que é o acrônimo criado pela FIGO em 2011 para classificar as causas do sangramento uterino normal entre estruturais e não estruturais. A aula de hoje, então, é sobre a parte do Palm, o P de pólipo, A de adenomiose e L de leiomioma. O M de malignidade e hiperplasia vai ser tratado em uma outra aula. Cohen corresponde às causas não estruturais que já foram tema da última aula, coagulopatia, ou disfunções ovarianas, causas endometriais e causas iatrogênicas e N são as não classificadas. Então, primeiramente sobre os miomas, eles são tumores benignos formados por fibras musculares lisas entrelaçadas por tecido conectivo. Em 2/3 dos casos, os miomas são múltiplos e eles podem ser divididos entre corporais e cervicais. Os corporais são 98% do total e são subdivididos entre subserosos, intramurais e submucosos. Quando a gente faz exame de ultrassom, cerca de 50% das mulheres vão apresentar mioma, principalmente entre 35 e 50 anos de idade. E essa doença corresponde a 2/3 das indicações de esterectomia em mulheres entre 30 e 50 anos. Então, é uma doença com um forte impacto na vida reprodutiva da mulher. Quanto à etiopatogenia, os miomas são tumores hormonodependentes, então eles dependem do estradiol e da progesterona para crescerem. O estradiol estimula a produção de componentes da fibra extracelular, como colágeno, proteoglicanos e fibronectina, e a progesterona aumenta a atividade mitótica e inibe a apoptose. E por que tem mulheres que têm miomas e por que tem mulheres que não têm miomas? A teoria é de que nas mulheres que têm miomas, ocorrem mutações somáticas no miométrio que levam à perda do controle do crescimento celular. Então, começa a ter uma estimulação exagerada do estradiol e da progesterona e esse tecido começa a se multiplicar ilimitadamente. Como fatores de risco, a gente tem a idade, entre 35 e 50 anos. As mulheres brancas têm risco relativo 2 a 9 vezes maior de apresentar miomas. A história familiar também favorece o surgimento de miomas e a obesidade, por conta da estrona circulante. Quanto aos fatores de proteção, nós temos a paridade, porque durante a gestação não existe o ciclo de estrógeno e progesterona, então esses miomas não são estimulados a crescerem. O uso de anticoncepcionais pelo mesmo motivo e o tabagismo, porque por ele ser antiestrogênico. A FIGO classifica os miomas de acordo com a sua localização na cavidade uterina. Os miomas tipo 0 são os submucosos pediculados, que são completamente dentro da cavidade endometrial. Ou os miomas tipo 1 são submucosos com componente intramural menor do que 50%. Os tipo 2 são os submucosos com componente intramural maior do que 50%. Os 3 são os intramurais que têm contato com o endométrio. Os 4 são os totalmente intramurais. Tipo 5 é o subseroso com componente intramural maior do que 50%. O 6 é o subseroso com componente intramural menor do que 50%. O 7 é o subseroso pediculado. E o 8 é o mioma que não tem relação com o miométrio. Então, ele pode ser cervical, como no caso da imagem à esquerda. Ele pode ser parasita, que é o mioma que se instala em outro órgão, sem ser o útero. E no caso, se ele for transmural, o mioma vai ser classificado com 2 números. O primeiro número indica a relação do mioma com o endométrio. E o segundo número vai indicar a relação do mioma com a serosa. Para facilitar o entendimento, nós temos que vai de 0 a 7, nos que tem contato com o útero, e 8 é o que não tem contato com o útero. E vai de dentro para fora. Então, ele vai do submucoso para o subseroso. A clínica do mioma, metade dos pacientes não vão ter sintomas. A maioria das vezes vai passar despercebido. Mas, quando tem sintomas, eles dependem do tipo do mioma. Os miomas submucosos podem levar a sangramento uterino irregular. Isso acontece por conta de erosões e de isquemia na superfície do nódulo. Os miomas subserosos podem levar a dor pélvica e sintomas de compressão extrínseca, como, por exemplo, retenção urinária, hidronefrose.
E os intramurais podem levar a um aumento da intensidade e ou da duração do fluxo menstrual, porque eles aumentam a cavidade uterina e levam a uma menor contratilidade das fibras miometriais. A infertilidade pode ser causada pelos miomas submucosos e pelos miomas intramurais, e ela ocorre devido a uma distorção da cavidade uterina e pela condição inflamatória hostil que ela causa no endométrio, né, que os miomas causam no endométrio. Então, algo muito importante de ser lembrado é que os miomas subserosos não causam infertilidade, apenas os submucosos e os intramurais. O diagnóstico dos miomas pode ser feito ao exame físico e também por exames de imagem. No exame físico, no toque bimanual, o útero vai ter consistência e volume aumentados e superfície irregular, além de que os movimentos realizados no colo uterino e no fórnix vaginal vão ser transmitidos à massa abdominal. No exame de imagem, no caso do ultrassom, nós poderemos ver nódulos hipoecogênicos. Os miomas são melhor visualizados na fase secretora do ciclo menstrual, por conta do contraste, com o endométrio mais ecogênico. E eles podem apresentar também calcificações ou reforços acústicos, no caso de haver degeneração cística, e a vascularização é predominantemente periférica, pelo fato de que eles são compostos por musculatura lisa. E isso vai ser o que vai diferenciar eles também dos adenomiomas, que podem ter vascularização central. O tratamento dos miomas pode ser clínico ou cirúrgico. Na parte clínica, os anti-inflamatórios não esteroidais podem ajudar a diminuir o sangramento, por inibirem a síntese das prostaciclinas. Já os antifibrinolíticos também podem ser utilizados para reduzir o sangramento menstrual, fazendo a fibrinólise ali na superfície endometrial, nos casos de sangramento agudo, que causam repercussão hemodinâmica, que o paciente precisa de transfusão, que precisa de parar aquele sangramento de maneira rápida. Os anticoncepcionais orais combinados ou os progestagenos isolados também podem fazer um controle do fluxo menstrual por inibir o ciclo menstrual natural. Já os dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel vão reduzir também o fluxo menstrual, mas temos que ficar atentos às contraindicações, Então, no caso de distorção da cavidade uterina, eles não podem ser usados. Mas, se não houver distorção, eles são boas opções para reduzir o fluxo menstrual. Já os análogos agonistas do GnRH, eles reduzem os esteroides sexuais circulantes, pela liberação de gonadotrofinas, mas eles têm o ponto negativo de levarem ao efeito de flare-up nos primeiros 14 dias, então vai aumentar o sangramento a princípio, depois que ele vai ser diminuído. A indicação do uso dessas medicações, existem duas indicações, A redução do mioma para cirurgia estereoscópica ou esterectomia transvaginal, quando for necessário, e se a paciente tiver com TVP, e a gente precisa retardar a cirurgia dela. A administração pode ser feita 1 vez a 4 semanas ou em doses trimestrais e o resultado máximo é entre 8 e 12 semanas. Mas tem como ponto negativo, os efeitos colaterais, a questão de ser muito cara e também o fato de que ela dificulta a operação cirúrgica, porque ela mascara a zona de clivagem dos miomas. O tratamento cirúrgico, então, é indicado quando existe dor refratária ao tratamento clínico, quando tem um sangramento importante que leva à anemia e também ao prejuízo das atividades sociais, e em caso de crescimento acelerado dos miomas em um curto período, como, por exemplo, dobrar de tamanho em 6 meses. Ou no caso dele estar crescendo após a menopausa, que não é normal, porque ainda não vai ter o ciclo menstrual, então não é para estar tendo aquela estimulação por estradiol e progesterona. E pode ser feita a esterectomia ou a miomectomia. A esterectomia pode ser total ou subtotal. Subtotal vai poupar o colo uterino e tem um tempo cirúrgico menor. E ela pode ser abdominal ou vaginal. A cirurgia vaginal pode ser feita em útero de tamanho até de 14 semanas e menor que 500 centímetros cúbicos. Já a esterectomia abdominal vai ser indicada se houver miomectomia abdominal prévia, se houver dificuldade em palpar ligamentos uterosacros ou se tiver mioma maior que 8 centímetros. Já a miomectomia pode ser realizada por via laparotômica, laparoscópica, esteroscópica ou por via robótica. A laparoscopia pode ser realizada em nódulos únicos de até 6 centímetros ou se houver até 3 miomas de até 5 centímetros cada. Já a esteroscopia pode ser feita em miomas de até 4 centímetros e distantes até 0,5 centímetros da serosa. Porém, a taxa de recorrência dessa cirurgia é alta. Cerca de 25% das pacientes vão precisar ser reoperadas em 10 anos. Então, tem que pensar os prós e contras, De poupar útero, não poupar útero. Agora vamos falar sobre os pólipos.
Os pólipos são projeções digitiformes, ovoides ou planiformes de tecido glandular, e eles vão representar hipertrofia focal e vão ter um pedículo vascular. Normalmente, os pólipos endometriais são benignos e têm baixa incidência de malignidade. Eles podem ser endometriais ou cervicais, sésseis ou pediculados. E a gente vai chamar de polipose endometrial quando houver mais que 2 pólipos. Os pólipos cervicais, eles são as neoplasias benignas mais comuns do colo uterino. E eles têm como etiopatogenia a inflamação crônica, a congestão vascular e o estímulo hormonal. E como clínica, pode ser sinusorragia, né, por conta do trauma local, sangramento na hora da relação sexual e o sangramento pós-menopausa. E também pode levar à infertilidade por conta da obstrução do canal cervical, né, e da alteração do muco cervical também. Já os pólipos endometriais são, na maioria das vezes, assintomáticos, mas também podem levar à infertilidade e ao sangramento uterino normal. É importante lembrar que o número de sintomas, ou o tamanho deles, ou até mesmo a localização, não está relacionada à intensidade dos sintomas. Então, pelo fato da paciente ter mais de um pólipo, não quer dizer que ela vai ter mais sintomas do que a paciente que tem só um. Existem alguns fatores que são relacionados à progressão para lesão maligna, né? Que é pouca, mas pode acontecer, que é de 0,5 a 3%. E esses fatores são a idade avançada, alterações genéticas, o tamanho do pólipo e o fato de ter sangramento associado. E acredita-se, né, que o surgimento dos pólipos, ele ocorre por conta da perda de mecanismos pré-apoptóticos, principalmente pela hiperexpressão do gene BCLA2. E esse seria um mecanismo mediado pelo hiperestrogenismo. Os pólipos endometriais podem ser vistos na ultrassom como ecogênicos, né? Eles são melhor percebidos durante a primeira fase do ciclo, como a gente pode ver aqui nessa primeira figura, à direita. A esteroscopia diagnóstica ela vai ser indicada no caso de sangramento intermenstrual por mais que 3 meses, ou se houver dúvida diagnóstica e precisarmos excluir malignidades. Os pólipos na esteroscopia vão ter superfície homogênea, de coloração esbranquiçada e frequentemente vão ser revestidos por endométrio, como a gente pode ver aqui nessa figura à direita. Se houver sangramento ou se tiver infarto pela torção da base do pólipo, vai aparecer então a superfície hemorrágica. E se tiver transformação maligna, o pólipo vai ter vascularização aumentada, irregular, consistência amolecida, área de necrose e também sangramento. Os pólipos endometriais podem ser classificados em fibrosos, fibrocísticos, funcionais ou mucosos, aderomatosos ou hiperplásicos. A hiperplasia endometrial vai ser tema de uma próxima aula, mas eu vou falar um pouquinho só para a gente não ficar perdido. A hiperplasia pode ser simples ou complexa. A hiperplasia simples, ela reflete um aumento na relação glândula-estroma, mas não tem compressão estromal. Já a hiperplasia complexa tem compressão estromal e tem um desarranjo arquitetural. E isso vai ser descoberto por meio da esteroscopia, que é padrão ouro para diagnóstico e tratamento. A taxa de transformação neoplásica da hiperplasia depende dela ser simples ou complexa, de ter atipia celular ou não. A hiperplasia simples sem atipia tem taxa de transformação neoplásica de 1%, enquanto a simples com atipia já passa para 3%. A complexa sem atipia é 8% e a complexa com atipia é 29%. Os pólipos endometriais, então, se forem sintomáticos, né, deve ser realizada a polipectomia, justamente para o alívio sintomático e para a exclusão de malignidade. Já os assintomáticos, a gente pode ter um tratamento expectante, mas vai ser indicada a polipectomia videoteroscópica em caso de pólipos de mais de 1,5 cm, pólipos múltiplos, prolapsados pelo canal cervical, se houverem fatores de risco associados, né, à malignidade, ao câncer de endométrio e em caso de infertilidade. Eu não vou tratar nessa aula sobre o manejo da hiperplasia endometrial, porque, como eu disse, vai ficar para uma próxima aula. Por fim, vamos falar sobre a adenomiose. Ela é uma invasão benigna do endométrio no miométrio, além de 2,5 milímetros de profundidade, e pode ter presença de glândulas, estroma endometrial, circundado por hiperplasia e hipertrofia das células miometriais. A clínica da adenomiose, então, abrange o aumento do volume uterino, o sangramento menstrual excessivo, dismenorreia secundária e infertilidade. Como fatores de risco, nós temos que a idade de 40 a 50 anos, né?
amenorca precoce, menor que 10 anos, os ciclos menstruais curtos, menores que 24 dias, o uso prévio de contraceptivos hormonais tamoxifeno, o índice de massa corpórea elevado, a multiplicidade, que é mais que 2 gestações, história de abortamento e cirurgias uterinas prévias. Porém, os fatores de risco ainda são meio contraditórios, existem algumas bibliografias que não consideram esses fatores de risco, enfim, não é algo muito bem definido ainda, pelo que eu entendi. E no exame físico, nós podemos ver um aumento uterino, né? Mas em geral esse útero não ultrapassa o correspondente a 12 semanas de gestação, não é um aumento tão voluptuoso quanto no caso dos miomas. Podem ser palpados também nódulos adenomióticos e vai ter dor a palpação bimanual do corpo uterino. Quanto à etiopatogenia, existem duas teorias para o surgimento da adenomiose. A primeira fala sobre a invasão direta do miométrio pelo endométrio. Isso aconteceria pelo enfraquecimento na parede miometrial e da junção endomiometrial, que seria favorecido por cirurgias ou gestações prévias. Isso tudo somado a alterações hormonais e imunológicas e a hiperplasia reacional da camada basal do endométrio. A segunda teoria fala sobre resquícios de remanescentes millerianos pluripotentes. Isso justificaria, então, a presença de nódulos adenomióticos fora do útero, como no septo reto vaginal. E, aparentemente, esses nódulos não respondem de maneira cíclica aos esteroides ovarianos. Isso justificaria, então, o fato, se eles forem oriundos, se a adenomiose for oriunda, de fato, desses remanescentes millerianos, esse crescimento do nódulo adenomiótico estaria justificado. O diagnóstico definitivo da adenomiose deve ser feito pela avaliação histopatológica, então esse é um diagnóstico dado pelo patologista. Mas a adenomiose pode ser suspeitada por meio de exames de imagem, como por exemplo a ultrassom. Na ultrassonografia, então, o útero vai ter um contorno elíptico, vai ter textura heterogênea, podem ter áreas difusas ou focais de hipoecogenicidade, pode ter cistos menores que 5 milímetros ou mesmo nódulos ecogênicos e pode ter estrias lineares irradiando do endométrio. A imagem 1 traz essas estrias hipoecóicas irradiando do endométrio e a imagem tipo 2 mostra um miométrio heterogêneo. Caso não haja certeza, caso a gente fique em dúvida na ultrassom, pode ser solicitada a ressonância de pelve. E a ressonância vai servir para avaliar a zona juncional. Então, no caso da adenomiose, a espessura dessa zona juncional vai ser maior do que 12 milímetros. Pode ter uma variação de 5 milímetros entre a maior e menor espessura da zona juncional e pode haver focos de alta intensidade nessa zona. Lembrando que, como já falamos, o diagnóstico definitivo deve ser feito pela avaliação histopatológica. O tratamento também pode ser realizado de maneira clínica ou de maneira cirúrgica. Quanto aos tratamentos clínicos, nós temos que pode usar os anticoncepcionais orais e os progestagênios de maneira contínua, que melhora a dismenorreia e controla o sangramento uterino. Os análogos do GnRH também podem ser usados, mas como já falamos, eles têm o contra, de ter muitos efeitos colaterais e vai gerar um hipoestrogenismo semelhante à menopausa. E são caros, enfim, não são muito usados. Já os sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel vão levar à descitolização do endométrio e à redução do fluxo menstrual. E além disso, vão fazer um down-regulation nos receptores de estrogênio nos focos adenomióticos. Isso vai levar a uma redução do fluxo menstrual e das prostaglandinas, diminuindo então a dismenorreia. O tratamento cirúrgico pode ser feito pela esterectomia ou pela cirurgia de citorredução. A esterectomia é o tratamento definitivo da adenomiose, porque vai tirar esses focos que causam dor e sangramento, E ela é indicada, então, para pacientes que já têm prole constituída e que têm sintomas intensos do sangramento e da dismenorreia, e sem resposta, às medidas clínicas. Já as cirurgias de citorredução são limitadas para as lesões com margens definidas e para os pacientes que têm desejo de gestar, mas esse ainda é um tema polêmico na ginecologia. Por isso, nosso artigo vai falar sobre a cirurgia de citorredução. O artigo é o Clinical Efficacy of a Novel Method of Fertility Preserving Adenomyomectomy in Infertile Women with Diffuse Adenomyosis. Ele foi feito por Yumi e colaboradores e publicado no MD Journal nesse ano, 2023. Trata-se, então, de um ensaio clínico, conduzido entre dezembro de 2007 e setembro de 2016 na Universidade de Donguk, na Coreia do Sul.
tem como objetivo primário avaliar uma nova técnica de cirurgia redutora e ver como ela poderia melhorar as taxas de gestação em mulheres com infertilidade e adenomiose difusa. Como objetivo secundário, a gente tem que ele avalia o impacto da dismenorreia e da menorragia, né, dessa cirurgia redutora. Então, alguns conceitos importantes, o sangramento menstrual aumentado, ele é o maior de 80 milímetros, e ele foi definido por meio de representações gráficas. Então, eles mostraram imagens e as mulheres classificaram o seu sangramento de acordo com a imagem. A dismenorreia foi usada a escala de dor, né, maior ou igual a 6, e o prejuízo às atividades diárias. A infertilidade pode ser primária ou secundária. Não poderia haver outras condições que justificassem a infertilidade. E todas as mulheres que foram incluídas no estudo tinham falha de tratamento medicamentoso e falha nas técnicas de reprodução assistida. E o diagnóstico foi sugerido, né, a partir de anormalidades ao exame físico e em exames de imagem. Então, eles consideram útero globoso, espessamento assimétrico, imagens hipoecogênicas no miométrio e irregularidades na zona de transição. Todas as pacientes passaram por ressonância de pelve para avaliar a zona de transição. A cirurgia proposta foi uma incisão em T na parede uterina, com a criação de retalhos serosos para exposição ampla e reconstrução completa da parede uterina. Eles detalharam bem a técnica cirúrgica no decorrer do artigo, mas eu não coloquei aqui detalhadamente para a gente não se delongar muito. Mas ele usou várias coisas, o laser de argônio, enfim, vários detalhes da técnica cirúrgica. Quem tiver interesse, vou mandar o artigo. Como resultados, 50 pacientes foram elegíveis para participar do estudo, mas só 45 passaram pela operação, 5 foram excluídas, ou porque decidiram que não queriam mais operar, ou por risco pré-operatório. Entre as 45 que passaram pela cirurgia, 33 optaram por tentar engravidar. Outras 12 não quiseram, por motivos pessoais, enfim. Das 33 que tentaram gestação, 18 conseguiram engravidar. Só que apenas 10 dessas 18 gestações foram de sucesso. 8 resultaram em aborto, ou gestação ectópica. As 10 gestações que aconteceram levaram ao nascimento de 13 crianças, porque houve casos de gestação gemelar. Então, a taxa de gestação nesse ensaio foi de 54,5%, porque 18 das pacientes que tentaram engravidar, que eram 33, conseguiram. E depois da cirurgia, nem todo mundo quis tentar engravidar, nem todo mundo quis passar por procedimento de reprodução assistida. Por isso que o número total não foi 33. Comparando com uma revisão sistemática de outros 18 estudos que analisaram os procedimentos, a taxa de gestação nesses estudos foi de 34,1%. Então, haveria sim um aumento na taxa de gestação com essa técnica cirúrgica avaliada. 6 meses após a cirurgia, todos os pacientes relataram menos menorreia e menos sangramento menstrual, que era o objetivo secundário do estudo. E houveram 4 casos de complicações cirúrgicas, que foram hematoma subfacial, fístula ureteral, insuficiência ovariana prematura e encolhimento uterino. Então, como conclusão, nós temos que essa nova técnica poderia sim aliviar os sintomas de dismenorreia e de sangramento menstrual aumentado, além de aumentar as taxas de gestação e conservar o potencial de fertilidade em mulheres com adenomiose difusa. Como alimentações de estudo, nós temos a amostra reduzida, que apenas 45 pacientes passaram por essa cirurgia, e não houve um grupo controle, não houve um grupo de pacientes que não passaram pela cirurgia para a gente comparar a taxa de gestação entre as que passaram pela cirurgia e as que não passaram por cirurgia. Então, novos estudos com a maior amostragem e com o grupo controle poderiam auxiliar na avaliação desse método. Mas fica aí uma novidade para a gente ficar atento e sempre estudar. Essas foram as minhas referências e obrigada!